no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Muito bom dia para você, 10 horas mais 1 minuto, estamos iniciando mais um Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que escolheu a Rádio Bandeirantes para continuar se mantendo muito bem informado. A gente sempre aqui na companhia do Danilo Capucci, também do Leandro Lopes, com a gerência de jornalismo do Walter Sena, a direção-geral do Rodolfo Neves, pedindo que você mande para cá a sua participação pelo WhatsApp, tá bom? Mensagens curtas, 971021493, 971021493, nós vamos falar hoje sobre vários assuntos, vamos falar sobre esportes, vamos falar sobre segurança pública, vamos falar sobre o BRT em Campinas, que está na fase final já de implantação, se já não estiver pronto, mas tudo isso daqui a pouquinho, porque antes a Nath Luquezzi falou, eu quero começar o programa hoje, eu quero falar do tempo, eu não quero ficar para depois, eu quero ser a primeira. Claro. Então ela vai ser a primeira hoje, a Nath Luquezzi vai nos brindar com a previsão do tempo. Bom dia para você, Edson, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, falei, hoje sim vou vir como um sol. Hoje não, hoje sim. Hoje sim, porque sim, o sol hoje rachando ali fora. Já, que horas que são? 10 horas da manhã? 10 horas. E a gente já não tá mais aguentando, de fato, amanheceu bem limpo, com predomínio de sol. Porém, ao longo do dia pode haver períodos de maior nebulosidade e com isso favorece aí a ocorrência de alguns períodos de chuva bem isolados durante a tarde e noite. Por aqui não vi chover ontem. Não, também não. Não, em alguns lugares eu sei que choveu, mas realmente chuvas bem isoladas. Em alguns momentos, essas pancadas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos que podem chegar até a 60 km por hora. Mesmo com o fim dessa onda de calor, chegamos ao fim, mas as temperaturas permanecem alta, dominando nesses próximos dias e não há expectativas de chuvas generalizadas, grandes, alagamentos, nem nada do tipo. O tempo permanece bem estável e mesmo assim não tem passagem de frente frio, o estado permanece limpo, que eu dei uma olhadinha nas imagens de satélite antes de sair ali da redação. Tempo limpo, bonitíssimo, inclusive em Louveira os termômetros podem chegar aos 32 graus de máxima, para Campinas 33 graus de máximas e para Jundiaí os termômetros registram aí 31 graus de máxima, mais um dia quente. Vamos redobrar nossa hidratação, vou sempre bater nessa mesma tecla que é importantíssimo. Hidratação redobrada, também tomar cuidado aí com os esportes entre 10 e 4 horas da tarde, é um horário com pico, de sol, então tomar bastante cuidado, principalmente com idosos, crianças e animais. Muito obrigado. Obrigada e amanhã eu trago mais atualizações. Muito obrigado. Por falar no sol, a Prefeitura de Campinas está fazendo um trabalho espetacular também com relação à prevenção do câncer. Antes eu só vou aproveitar aqui para dar aqui o bom dia, tá na bronca aqui já o Massa, dizendo assim que, Edson, bom dia, o governo anuncia que o trabalhador que solicitou o saque aniversário do FGTS, os trabalhadores vão poder sacar o saldo total diferente do que está no dispositivo legal, onde o empregado que opta pelo saque aniversário, quando demitido, não recebe todo o saldo. Então ele está dizendo aqui, está pedindo uma explicação, ele está dizendo que isso é politicagem, que o Zé Trabalhador aplaude, achando que foi uma medida governamental e poderia ajudar, mas na opinião dele o FGTS deveria ser pago ao trabalhador a qualquer momento que ele precisasse. Vamos acompanhar essa matéria então da Lucimeire Ramalho, que ela conta um pouco do trabalho que a Prefeitura está fazendo com as pessoas que frequentam as piscinas públicas da cidade.
A fila se formou logo cedo com muita gente querendo participar do projeto. Aos poucos, as pessoas foram preenchendo as fichas e recebendo as orientações. A maioria dos participantes frequenta esta piscina pública na Vila Joaquim Inácio e já vinha sendo observada pela Ana Paula, a professora que acompanha essa galera. Ela recebeu um treinamento dos médicos do Grupo Sonhe para identificar possíveis manchas ou pintas que possam se transformar num câncer de pele. Então nós recebemos sim essa orientação e orientamos os nossos alunos para que hoje então eles participassem dessa campanha e tirassem as dúvidas. A Dulcineia é uma dessas pessoas. Ela frequenta as aulas de hidroginástica e não tem jeito, fica exposta ao sol. E hoje foi aquela oportunidade de dar aquela fiscalizada no corpo. A gente que pega muito sol, às vezes a gente relaxa um pouquinho, né? Então eu acho muito importante isso daí. O seu Jerônimo soube da ação e compareceu para participar. A gente foi criado no sol praticamente. Um fala que é do sol, aí a gente vai chegando a idade, aí você fica que vai aparecendo os problemas, aí você fica duvidoso. Então nada melhor do que comprar uma campanha assim, você corre, vem atrás para dar uma avaliação. Essa espécie de raio-x das pintas e manchas é a parte final do projeto. Com o uso de um aparelho com inteligência artificial, a pessoa fotografa a pinta, a imagem vai para um banco de dados para análise junto com um dermatologista. Então é um projeto piloto onde está sendo uma avaliação com essa parceria da Prefeitura para ver a viabilidade e a eficácia realmente desse projeto, para depois, no futuro, quem sabe, a gente ter ele espalhado por outros lugares. O projeto, realizado com o apoio da Prefeitura, mapeou pessoas em 4 piscinas públicas da cidade. A ideia é que a análise por meio da inteligência artificial agilize os diagnósticos precoces e de uma maneira mais simples. A gente identifica lesões que a pessoa acha suspeitas, que depois dessas fases foram importantes, e através de fotografias essas manchas são avaliadas, tanto pela inteligência artificial quanto pelo dermatologista. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o final deste ano, o Brasil deve diagnosticar 704 mil novos casos da doença. O carcinoma, um tipo de câncer de pele, deve ser responsável por 30% dos casos, o que representa 220 mil registros. Importante saber que pele clara é um fator de risco, exposição solar constante e periódica também, desde a infância, acaba sendo um fator de risco, e o não uso do protetor solar também é. Então a dica é a exposição solar com responsabilidade e sabendo dos riscos que se correm. Muito bem, 10 horas mais 7 minutos. Tem água, mas não tem copo. Mas já a gente resolve esse problema. Muito bem. O ouvinte aqui mandou o recado também, dizendo que está ruim o trânsito para São Paulo hoje. O Roger Williams, narrador aqui do grupo, dizendo que está terrível o trânsito para São Paulo hoje. Então, se você tiver que ir para São Paulo, espere um pouquinho, tá bom? Espere um pouco, porque se você sair agora, você vai ficar um tempão aí na rodovia. Nós estamos recebendo aqui o Vinícius Riveretti. Vinícius é presidente da INDEC, que é a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, responsável, entre outras coisas. Muito obrigado, Nath Luquezzi, pelo trânsito na cidade. E eu queria perguntar para você, Vinícius, se finalmente o BRT está pronto em Campinas. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado por essa oportunidade, né, de prestar contas do nosso trabalho. E sim, né, hoje o governo anunciou, o governo Dário anunciou no começo do ano as ações dos 100 dias e nós vamos entregar aí as 2 últimas estações. Que são? Que são lá do BRT Ouro Verde, Vida Nova e Terminal Ouro Verde. Entregamos no Campo Grande recentemente a estação Parque das Bandeiras e Paussurama, né? Era a última estação lá do BRT Campo Grande que faltava ser entregue. Então nós já entregamos essa estação, ficou muito boa, né? Porque tem uma passarela, as pessoas atravessam com segurança. E antes a gente, mesmo com a operação do BRT no Campo Grande já funcionando, a gente não estava atendendo as pessoas ali do Shopping Parque das Bandeiras, porque essa estação não estava pronta. Então, BRT Campo Grande 100% já operacional.
E 100% também, Edson, aproveitar o seu espaço aqui da Rádio Bandeirantes, 100% monitorado por câmeras, todas as estações e terminais, para trazer mais segurança e monitoramento lá para essa região do Campo Grande. Já que você está falando de monitoramento, Vinícius, toda vez que eu vou embora para casa, e eu vou para casa todo dia, eu fico ali na minha mão, certo? Tem duas... vamos falar do corredor Amoreiras, por exemplo. Mas tem uns espertinhos que passam zibilhão ali pelo lado esquerdo, aproveitando o corredor que deveria ser usado pelos ônibus. Tem multa para esse povo, Vinícius? Olha, Edson, é importante a sua pergunta. Realmente, algumas pessoas, a minoria, né, desrespeita essa regulamentação, né? As faixas exclusivas são exclusivamente para os ônibus. E tem muitas pessoas que estão utilizando a faixa exclusiva, né, para desviar do trânsito, como você disse, e acaba atrapalhando muito a operação do transporte público. E sim, existem infrações, né, quando você utiliza a faixa exclusiva de ônibus. Alguns locais já são monitorados por câmeras, então é importante aproveitar seu espaço aqui para dizer para essas pessoas que elas têm a opção de respeitar as normas, né, para não sofrer nenhum tipo de autuação, mas sim, elas são regulamentadas e existem sim infrações se você utilizar a faixa exclusiva. O Vinícius, você sabe que todo mundo, não é segredo para ninguém, que a gente considera que o BRT é a maior intervenção no trânsito de Campinas, acho que desde o projeto Rótula, lá em 1996, não é nem nascido ainda. Mas a gente já teve o VLT no governo Jacob Ittai, que chegou a ser inaugurado na época pelo governador Quércia, mas o BRT, no processo que ele está agora, foi pego a unha pelo ex-prefeito Jonas, depois pelo prefeito Dário, e a obra vai ser concluída. Vinícius, eu quero dizer para você, assim, diante de todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que essa é uma obra que, se o campineiro acreditar, se deixar o carro em casa, por exemplo, para usar o BRT, vai ser um benefício gigante para todo mundo. É claro que tem problemas, como você falou, mas é uma baita obra. Olha, Edson, eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade, e hoje estou aqui na Rádio Bandeirantes. O ex-prefeito Jonas foi muito corajoso, né, quando decidiu fazer essa obra. São 38 quilômetros, né, de obra civil, né, é um impacto gigante, são diversos viadutos que foram feitos, mais de 30 estações, mais de 6 terminais de ônibus. Então, realmente, é para melhorar a qualidade do transporte público e, em alguns casos, Edson, melhorou muito o trânsito, né? Nós tivemos ali a ponte das Bandeirantes, ali na John Boy, né, que foi estendida, então melhorou muito. Nós tivemos o viaduto lá no Jardim Londres também, né, na Transamazônica. Perto da minha casa. Perto da sua casa, uma coisa que quando aquele viaduto foi inaugurado, assim, mudou da água para o vinho, né, o trânsito ali, a fluidez viária. Então, ela impactou de todos os sentidos, tanto o trânsito quanto o transporte público. E, como você disse, as pessoas devem acreditar. As linhas do BRT no Campo Grande já estão funcionando, né, há mais de 2, 3 anos, a linha BRT 20, 21, 25 e 26 no corredor Campo Grande, e lá no Ouro Verde a 10, 11 e 12 já estão em funcionamento, a 12 lá no Campos Elísio, a 10 no Terminal Ouro Verde e a 11 no Terminal Vida Nova. E com a inauguração, né, que vai acontecer nos próximos dias do Terminal Ouro Verde, no novo Terminal Ouro Verde e do Terminal Vida Nova, a operação vai melhorar mais ainda, porque as pessoas vão conseguir embarcar em nível, né, e já ter pago o seu transporte e entrar no ônibus lá com mais agilidade. E você falou daquela estação ali do Shopping das Bandeiras, a passarela também, era também uma reivindicação antiga, né? Exatamente, aquela passarela, é importante aproveitar também o seu espaço para que as pessoas utilizem essa passarela, né? Muitas pessoas, às vezes, pelo tempo... pelo vício, não vamos falar certo também. Vícios. Querem atravessar fora da passarela e é muito perigoso. Então é importante as pessoas utilizarem a passarela. Ficou muito boa, foi muito rápida a construção dessa estação. Foi uma contrapartida do Shopping Parque das Bandeiras. E como você disse, o ex-prefeito Jonas pegou na mão essa obra, o prefeito Dário também, né? Nós colocamos para funcionar o BRT, mesmo a obra não estando pronta.
E agora continuar o trabalho, né? Fazendo novas linhas, criando novas linhas, expressa, semi-expressa. E com essa implantação, o que foi legal, Edson? Quando nós fomos implantar o BRT, a operação, nós identificamos, né, a necessidade de estender o BRT para o rótula. Então nós fizemos a inscrição desse projeto no PAC, foi aprovado. Nós estamos em fase de projeto, né, contratação de projeto, para que a gente possa no futuro construir 4 estações ali no rótula, né, na Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Dona Libânia e Eurozimbo Maia, e adequação também do terminal central, para que a operação se torne mais eficiente ainda, né? Porque aí o embarque vai ser em nível, mais conforto, mais segurança também, as pessoas dentro da estação, né? Para esperar o transporte público. E isso com certeza vai melhorar ainda mais a qualidade do transporte. E como você disse, nós temos muitos problemas atualmente, uma frota antiga, por isso a necessidade da licitação. Essa era a próxima pergunta. Por favor. Por isso a necessidade, né? Nós já fizemos uma tentativa da licitação, infelizmente foi deserta, mas nós fomos até o fim, né? Eu acho que é importante destacar isso. Em 2018 foi tentada, houve uma tentativa, ela não foi até o fim, por problemas de questionamentos do Ministério Público, de ações judiciais. E nesse caso agora nós conseguimos ir até o fim, mesmo com diversos questionamentos, nenhum do Ministério Público, mas sim do Tribunal de Contas, alguns questionamentos que foram feitos pelos interessados e também judiciais. Nós passamos por todas essas fases e infelizmente a licitação foi deserta. E agora nós estamos aí nas ações dos 100 dias do governo Dário, que foi anunciada no começo do ano, de publicar o edital nesses 100 dias, né, a nova minuta do edital do transporte público. E isso a gente vê com muita necessidade, porque vai melhorar muito, né? Quando a gente fala da renovação da frota, ônibus com ar-condicionado, né, tecnologia nova, painéis dentro dos ônibus, áudio dentro dos ônibus, avisando a estação, né, Edson? Às vezes as pessoas com deficiência visual vão ter o áudio. Como no metrô, né? Exatamente, como no metrô. Então, assim, vai trazer uma mudança muito importante para o transporte público. E como você disse no início do programa, trazendo mais passageiros, porque vai ser muito mais eficiente. Nós vamos ter ônibus no BRT a cada 3 minutos, a cada 2 minutos, né? A cada 5 minutos. E isso vai com certeza trazer mais qualidade de vida para a população. Estou recebendo aqui um recado do Edivalmir, que é um nosso ouvinte fiel. Ele disse assim: Edson, já me reuni com esse moço e ele é competente, viu? O Edivalmir está fazendo um elogio para você aqui. Ô Edivalmir, muito obrigado. E é o nosso trabalho. Eu sou uma pessoa que tenta fazer o melhor todos os dias e atendo a população. Não fico no gabinete, né? Eu sou de andar e sempre se colocar no lugar do outro, né? A gente tem conseguido fazer muitas coisas, né? E nunca vai acabar, né? A quantidade sempre de coisas que a gente tem, um desafio enorme, né? Ontem a gente teve uma reunião do Orçamento Cidadão lá no Salão Vermelho, onde diversas lideranças da região de Campinas estavam lá, da cidade de Campinas, e solicitações de todos os tipos, né? Então, é importante a gente ouvir e se posicionar, e se for possível fazer, a gente vai fazer sim. Estamos conversando com o Vinícius Riveretti, que é presidente da ENDEC, que é a Empresa Municipal do Desenvolvimento de Campinas. Com essa competência e essa transparência citadas pelo Edivalmir aqui, eu quero saber de você, o que é que você tem para dizer para as pessoas que reclamam, se bem que hoje eu não ouço mais esse tipo de afirmação, Vinícius, mas antigamente eu falava assim: Campinas é a indústria da multa. Parece que esse aspecto eu não tenho ouvido mais tanta reclamação assim. É claro que se você pisar na bola, você vai ser multado, né? Edson, você não quer tomar água? Eu vou tomar uma água. Eu aproveito o seu espaço aqui. Eu sempre que posso falo desse assunto, que é um assunto delicado, né? Mas os dados, eles são interessantíssimos, né? Campinas, ano passado, Edson, chegou a 992 mil veículos cadastrados aqui nas cidades, emplacados aqui. 992 mil veículos, incluindo motos, caminhões,
É muita coisa. Então vamos falar de forma mais fácil para o ouvinte, 1 milhão de carros. Olha que dado interessante. Dos 1 milhão de carros, Edson, 800 mil, nenhuma autuação. Nenhuma. Zero. 100 mil, Edson, uma autuação. Um descuido. Ficou com medo de um assalto. Um descuido, enfim. Era 50, passou a 52. Né? Estou dando um exemplo. 100 mil, o restante, de 2 infrações a 180. Bastante. Ou seja, 10%. Então aproveite seu espaço aqui para dar parabéns para os 90% da sociedade aqui que vem cumprindo as normas. Vem cumprindo as normas, né? 90% vem cumprindo as normas. Então, acho que isso é um destaque interessante que eu gosto de falar. E o outro destaque interessante, quando a gente fala sobre esse comentário da indústria, os radares, né? Eu não sei se você sabia disso, e os ouvintes, eles tiram foto, Edson, de tudo, né? Tudo que passa, ele tira foto de quem comete ou não comete infração. Ano passado, Edson, os radares tiraram aproximadamente fotos de 1 bilhão de imagens. Então, 1 bilhão de veículos foram registrados. Se a gente considerar 1%, seria 1 milhão. As autuações foram em média 700 mil. Ou seja, das 1 bilhão de imagens, apenas 700 mil, Edson, viraram infração. É quase zero. Então não existe a indústria da multa. Na verdade, essas pessoas, 5%, 10%, que levam 180 infrações, 160 infrações, elas falam porque são elas que cometem a grande maioria das infrações. Então, as campanhas educativas, Edson, vêm sendo feitas, campanha de massa, né? E tem dado resultado, né? Em 2021, nós tivemos 78 mortes na cidade de Campinas, no eixo urbano. Em 2022, 76 mortes, houve uma queda de 2 mortes. Em 2023, infelizmente, um acréscimo de 3 mortes, ou seja, de uma morte, de 3 mortes, de 76 para 79. E 2024, 79 para 71. Então, assim, é um trabalho a médio e longo prazo. A fiscalização é importante. As campanhas educativas são importantes, deram resultado, né? Tanto que a gente reduziu 10% o número de mortos. E as obras que foram feitas também, redutores de velocidade, quase 1.000 redutores de velocidade, as famosas lombadas, né? Quase 1.000 lombadas foram feitas e obras de geometria espalhadas pela cidade inteira para melhorar a segurança viária. Às vezes você aumenta uma calçada, reduz a faixa para proteger o pedestre nas esquinas mais perigosas aqui, que a gente tem todo um mapa de dados, né? Então são várias ações que foram feitas e são importantes para que a gente possa reduzir e acabar com as mortes no trânsito. Lembrando que é importante, você disse uma coisa interessante aí. Quantas vezes, Edson, você está andando na cidade, você falou que está andando, voltando para sua casa, você vê alguns carros utilizando a faixa exclusiva. Uma outra coisa interessante é quantas vezes você está dirigindo o seu carro, passa algum carro do seu lado acima da velocidade, logo à frente tem um semáforo e vocês dois vão parar um do lado do outro. Verdade. Então não adianta correr. As pessoas têm que entender, Edson, que uma criança pode soltar a mão do pai e acontece, né? Ela não fez aquilo por querer, acontece. Ela pode soltar a mão e se você tiver a 50 km por hora, Edson, a chance de você salvar uma vida é muito grande, né? E é isso que a gente vem tentando passar para a sociedade. Se você tiver a 60 km por hora, o impacto é um, a 50 é outro. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência, porque as coisas acontecem e a prevenção é importante. Tenho 2 perguntas a mais para você, Vinícius. Sei que você tem uma agenda aí repleta. O Gilberto Doratiotto, ele não concorda muito com você. Ele está dizendo assim: eu tive 4 multas aplicadas pela ENDEC, sendo 3 sem imagens, 2 que eu nem estava no local, e não adianta recorrer. Quem se sentir injustiçado pode recorrer das multas? Claro, Edson. Eu respeito a opinião do ouvinte, né? Mas assim,
Tem multas, com certeza, que não tem imagem, porque são feitas pelos agentes de mobilidade urbana, e cabe recurso. Se você comprovar, né, existem formas de você comprovar, né, que você não estava naquele local. Mas você tem que comprovar, né? Quando você faz um recurso administrativo ou judicial, qualquer coisa que você faz que você não concorda e tem que entrar com algum recurso, você tem que comprovar, né? Seja um imposto, seja qualquer coisa, você tem que comprovar. Se você não conseguir comprovar, e aí o agente de mobilidade ele tem fé pública, né? Então, por isso que é importante as pessoas terem prova daquilo quando forem fazer o recurso. Ô Vinícius, o pastor Carlos Eduardo Aranha Neto, que está entrando agora na terceira idade, ele falou assim, ele está fazendo 61 anos, mas ele é assim, primeiro era 60, agora 61, agora 62, enfim, ele já tem aquela credencial de idoso lá. Ele quer saber de você se a ENDEC tem poder, se ela pode, se ela quer, se é possível a ENDEC fiscalizar estacionamento em shopping, em supermercado, que tem vaga reservada para pessoas portadoras de necessidades especiais, para idosos, para pessoas do espectro autista, agora tem umas vagas desenhadas também. Se a ENDEC pode fiscalizar dentro dos estabelecimentos. Como que ele chama? É Carlos Eduardo Aranha Neto. Carlos Eduardo, obrigado pela pergunta. A ENDEC pode, já vem fazendo, né? Nós já estamos fiscalizando aí alguns shoppings, né? Galeria, Shopping Guatemi, Shopping Parque Dom Pedro, né? Houve uma mudança na legislação, né, do Código de Trânsito Brasileiro, permitindo essa fiscalização por parte do Poder Público Municipal sem a necessidade de fazer um convênio, por exemplo, com o shopping. Eles têm o prazo para fazer essa adequação, né, porque eles precisam pintar as vagas e identificar as vagas, né? Pintar, número 1, número 2, número 3, por mais que seja vaga de idoso ou da pessoa com deficiência, precisa ter essa identificação para que o agente possa fazer a autuação. E sim, nós já estamos fiscalizando, né? Já saíram várias matérias no passado, nos últimos meses aí, falando sobre isso. Então é importante que as pessoas que frequentam esses lugares também tenham respeito e respeitem as vagas de idoso, pessoa com deficiência, o autismo, como você disse aí, o autista, porque tem vaga para todo mundo, né, Edson? Verdade. 10 horas e 27 minutos, Vinícius, agora para tirar um 10, aquela novidade que você não contou para ninguém ainda, que você estava guardando e que você vai contar agora para o ouvinte do Manhã Bandeirantes. Olha, nós vamos... tem algumas coisas que foram anunciadas já pelo prefeito Dário, né, nas ações dos 100 dias. Nós vamos, como eu disse, inaugurar o Terminal Ouro Verde. Essa é uma coisa que a população está esperando há muito tempo. Terminal Vida Nova, nós estamos também requalificando o terminal. Eu não sei se você percebeu, Edson, a prioridade que a gente deu ao transporte público, né? O Terminal Mercado que a gente reformou. Nós vamos entregar agora a segunda fase do Terminal Mercado, vamos aumentar a cobertura das plataformas, cobrir também a passarela onde as pessoas atravessam na faixa de pedestre. Estamos revitalizando o terminal shopping do Shopping Dom Pedro, o terminal de ônibus lá. Vamos também inaugurar José Paulino, a revitalização da José Paulino, né, que está ficando muito bacana. E temos projetos para o futuro, como eu disse, a extensão do BRT Rótula. Tem o Terminal Amarais, que a gente está fazendo projeto, né, que é uma grande necessidade. Uma grande novidade e importância gigantesca é o Terminal Campo Belo também, que houve uma verba do PAC para a gente fazer o projeto executivo. Então, os abrigos de ônibus, né, que a gente vai continuar a instalação aí nas regiões mais afastadas, fizemos quase 2.000 abrigos, o que foi feito em 30 anos, nós fizemos em 4 anos. As ciclovias, né, nós fizemos 60 quilômetros de ciclovia, chegamos lá, tinha 67, fizemos mais 60, né, em 4 anos, temos mais 40 quilômetros para fazer, interligando as ciclovias, né? Vamos criar um programa das rotas cicloviárias agora, identificando para as pessoas terem consciência. Tem ciclovias hoje que ligam ao transporte público, né? Que interligam com o transporte público. Interligam, por exemplo, tem uma ciclovia para sair lá na região dos Amarais, que vai ligar o Parque o São Marcos ao Ceasa, né? Nós temos mais de 400 ciclistas, pessoas que utilizam a bicicleta para trabalhar de madrugada. Então nós vamos fazer ali, já foi aprovado um projeto na Rota das Bandeiras e na Artesp.
Então essas novidades, aí tem mais novidades, mas a grande importância, já foi falado aqui da licitação, né? Pela qualidade dos ônibus, que nós temos a necessidade de troca da frota imediatamente. Então, a princípio, essas são algumas ações, né, que eu posso passar. Tem milhares aqui que eu poderia passar, e os patinetes foram inaugurados aqui no último domingo. Importante as pessoas respeitarem, né? É uma tentativa isso, né, da micromobilidade. Muitas pessoas, às vezes, ao invés de pegar um transporte por aplicativo, ou até mesmo ônibus, podem utilizar esse patinete para se deslocar em 8 quadras, 7 quadras, 10 quadras, enfim. É importante as pessoas, não é obrigatório, mas utilizar o capacete, se possível, utilizar a calçada com menor velocidade, a via, se precisar ser utilizada também, andar com respeito, respeitando as pessoas, né, o pedestre, respeitando os espaços que você tem para retirar e pegar os patinetes também, que são 50 pontos na cidade. E é isso. Muito bem, ouvimos aqui Vinícius Riveretti, presidente da ENDEC. Vinícius Issa Lima Riveretti. Muito obrigado por ter vindo, volte sempre. Obrigado, Edson, obrigado pela oportunidade mais uma vez, a você, a Rádio Bandeirantes, desejar um bom dia aí para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, aproveitar só para agradecer a minha equipe, né? Sem a equipe a gente não consegue fazer nada, agradecer a todos os funcionários da ENDEC, o secretário de Transportes também, que é um grande amigo, e ao prefeito Dário. 10h31, vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Se não, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas vai levar o Feirão de Empregos e Oportunidades ao Centro de Integração da Cidadania Vida Nova nesta segunda-feira. Serão oferecidas 700 vagas de empregos. As oportunidades são as mais variadas em diversas áreas e inclui aprendizes e estagiários. O feirão acontecerá das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Entre as vagas disponíveis no feirão, há oportunidades para trabalhar em supermercados, na área do transporte, perfumaria, energia e limpeza. Além do candidato ter acesso a diversas vagas, ele também poderá garantir o encaminhamento e até entrevista marcada ali mesmo no feirão. É recomendado aos trabalhadores levar documento com foto, carteira de trabalho e currículo. Já os candidatos a aprendizes e estagiários devem levar RG, CPF e comprovante de endereço. Nesse caso, também será necessário comprovar a escolaridade informada no momento da contratação. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 horas 34 minutos, sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Nesse segundo bloco, nós estamos recebendo aqui a comandante Lourdes. Ela é comandante da Guarda Municipal de Campinas, faz um trabalho também de ponta e ela veio conversar um pouco com a gente, principalmente agora, né, comandante, que o STF confirmou que as guardas municipais podem fazer o trabalho que já vinha fazendo antes, mas sem ninguém ficar olhando de lado agora, né? Muito bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia a todos que ouvem a Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, essa oportunidade de estar no programa e poder conversar um pouquinho com vocês, né? A imprensa é muito importante numa sociedade democrática de direitos, então agradeço muito de estar aqui e poder falar com a população também. E esse tema realmente reverberou muito nesses últimos dias. Eu estou na Guarda Municipal, vou completar 28 anos agora, sou da primeira turma, então ingressei quando a Guarda foi implantada, em julho de 97, e desde então a gente lida com essa situação, né, do artigo 144 da Constituição, dessa polêmica que vez por outra se instala, de que a Guarda não é polícia, que a Guarda não pode abordar, que a Guarda não pode uma série de coisas, e esse trabalho vem sendo construído por nós, guardas municipais do Brasil todo, para esse reconhecimento de que nós fazemos, sim, lá na ponta da linha, uma atividade de polícia. Nós somos armados, uniformizados, cumprimos com tudo que a legislação prevê para termos essa atividade, para trabalhar uniformizado, armado, ter uma viatura caracterizada, com giro, com sirene, e era uma situação que sempre caía aí num limbo em alguns momentos de se questionar. Campinas, felizmente, nós nunca tivemos problemas nesse sentido. A Guarda construiu um nome sólido aqui, consolidou um trabalho importante na cidade. Só olhar os nossos números, o ano passado, 2024, 900 prisões, não é pouco. E aí dizer que a Guarda não pode fazer, né? Serão 900 pessoas em débito com a justiça de alguma maneira, ou que cometeram crimes que deixariam de ser conduzidas à justiça, de ficar à disposição da justiça. Então, isso vem sacramentar um trabalho importante que as guardas fazem no município, sem concorrer com ninguém. Nós trabalhamos todos, Polícia Militar, Guarda Municipal, e nós somos aqueles que trabalham na rua, né? A Polícia Civil tem uma outra prerrogativa, mas todos trabalham em prol da mesma situação, que é levar segurança para o cidadão, levar segurança para a população. Até vi esses dias uma fala do governador Derrida, tem ladrão para todo mundo, né? Tem bandido para todo mundo. Então, as guardas municipais executam nos municípios um trabalho que é fundamental. Hoje não se pensa mais dentro do município não ter uma guarda municipal que atue nesse sentido. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o doutor Ruirilo, que implantou a Guarda Municipal aqui em Campinas. Nosso primeiro secretário. Primeiro secretário de Segurança Pública. Comandante Lourdes... Um apaixonado pela Guarda Municipal, pelas guardas. Comandante Lourdes, quando eu fiquei sabendo que você vem aqui, eu pedi um reforço, sabe? Porque é o seguinte, eu pedi um reforço aqui do jornalista do Everton Ramos para me ajudar aqui nessa entrevista. Olha só como são as coisas. Esse programa aqui é apresentado pelo Heitor Fredo. Então eu preciso de um reforço para substituir o Heitor aqui. O Everton Ramos apresenta o Brasil Urgente Local, que também é apresentado pelo Heitor. Olha quanta gente para fazer o trabalho do Heitor aqui. Não é, Everton? Ô Edson, um prazer estar aqui com você. Sempre que possível, quero estar aqui com você. Muito obrigado. Bom dia. A gente tá nessa, né? Nesse mês cobrindo o Heitor Fredo, claro, um grande jornalista. Um bom dia para todo mundo que está ouvindo o Manhã Bandeirantes e também agradecendo novamente, né, a comandante Maria de Lourdes por ter aceitado o nosso convite, está aqui. Comentei com ela que a gente se vê sempre nas ocorrências, na rua. Isso. Comandante, já queria inclusive emendar. Antes, a gente formalmente devia dizer que a Guarda Municipal deteve. Uma pessoa foi detida pela Guarda Municipal. Com essa mudança, a Guarda Municipal prendeu.
Talvez seja importante dizer assim, né? A gente detém aquele indivíduo, né, que está ali suspeito da prática de um crime, seja ele qual for, conduz para o distrito policial, apresenta à autoridade policial, porque esse é o protocolo, nós temos que encaminhar para o distrito policial de área ou final de semana, feriado, dependendo da situação, você encaminha para a seccional, nós temos 2 em Campinas, e lá quem vai ratificar essa situação de prisão ou não é a autoridade, a partir do momento que a gente apresenta a ocorrência, o fato que decorreu desse encaminhamento para o distrito policial, e lá o delegado vai dizer, não, está preso mesmo, e fica à disposição da justiça. Então tem talvez essa tênue diferença, né? Na prática é a mesma coisa, né? Você detém aquele indivíduo que está na prática de um crime, o suspeito da prática de um crime, e encaminha para a delegacia de área, de referência, e lá a autoridade policial vai dizer, olha, está preso, esteja preso. Está preso mesmo. A população olha para a Guarda Municipal com o respeito que a Guarda Municipal merece e espera? Sim. A Guarda Municipal de Campinas é jovem comparada a outras guardas, né? 28 anos comparada a outros, é uma guarda jovem, mas uma guarda que desde o seu início trabalhou muita dedicação, muito comprometimento com a cidade, e isso a gente vê nos números, e esses números, na verdade, nem retratam exatamente o trabalho que a gente faz, porque tem muitas outras situações que a Guarda Municipal está presente que não estão retratadas nesses números. E isso consolidou o nome da Guarda na cidade. Então, respeita tanto que a população aciona a Guarda. Foram mais de 70 mil ocorrências o ano passado. Isso é reflexo desse respeito que a população tem pela Guarda. Obviamente, um ou outro, em algum momento, dependendo da situação, pode dizer, vocês não são polícia, né? Mas são situações específicas daquele que está em alguma situação que a Guarda aborda, e aí ele quer desconfigurar, mas agora, como começamos o programa com isso, né, está ratificado, não tem mais nenhum questionamento em relação a isso. Comandante, a gente, a caminho das ocorrências, as equipes de reportagem sempre ficam naquela, quem será que a gente vai encontrar? A Guarda Municipal ou a polícia? O que determina isso? É como foi o acionamento, se a população acionou o número da guarda ou a polícia militar? Tem alguma formalidade ali no momento de atender alguma ocorrência? Não, essa realmente é uma opção da população, que pode escolher ligar no 153, que é o telefone de emergência da Guarda, né? E vejam como as prerrogativas anteriores de ter sido sacramentado agora, uma guarda que integra o SUS, o Sistema Único de Segurança Pública, que tem um Estatuto de Desarmamento, que tem um Estatuto das Guardas, que está no capítulo da Segurança Pública na Constituição. Tem um número de emergência, que é 153, um número para o cidadão ligar quando ele precisar de ajuda, de apoio. Então, tudo isso configura essa atuação das guardas. E aí o munícipe escolhe, independente do que esteja acontecendo. Se é no 153 que ele vai ligar, se é no 190. Então, fica aí a critério do munícipe. E o acionamento na rua, né? O munícipe vê uma viatura passando, não importa para ele a cor daquela viatura. Ele precisa de apoio, de ajuda, ele vai acionar aquele profissional de segurança pública que ele encontra. E, inclusive, nós somos acionados para situações que na rotina nem são de segurança pública, né? Não são relacionadas a isso. Mas o munícipe precisa de ajuda, ele obviamente lembra da gente, das instituições policiais via de regra. Estamos ouvindo a comandante Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas. Comandante, vamos supor que eu não goste muito da forma como você me abordou na 13 de maio lá. A GM tem alguma ouvidoria? Eu posso reclamar do trabalho da GM? Sim. Este caminho, ele tem a corregedoria da Guarda. As guardas municipais têm corregedoria, que fica na Afonso Pena 1380. Então, tanto o munícipe pode ir até lá para prestar queixa, se assim o desejar, se ele entender que alguma situação estava em desacordo, pode
também fazer um protocolo na ouvidoria do município, não tem nenhum problema, vai para lá e essa situação será encaminhada para que a Corregedoria da Guarda apure, é uma corregedoria autônoma, correm casos lá que a gente nem tem ideia, né, assim, porque para falar da autonomia da corregedoria. Então, esses seriam os 2 caminhos. Pode procurar a corregedoria, né, é o caminho melhor. Pode até lá, liga, marca um horário, ou pode ir sem marcar mesmo e para poder ser ouvido. Ou pela ouvidoria do município vai chegar para a gente também. E aí direcionar para a corregedoria fazer a verificação. Comandante, aproveitando que a senhora comentou da rua Afonso Pena, onde fica a sede da Guarda Municipal, ali na região da Ponte Preta, isso em Campinas. Isso mesmo. O que diferencia essa sede da base montada na Moraes Salles, que muitos viam como a futura sede, mas como que é esse trabalho nesses 2 locais? O que acontece em um que não acontece em outro? Muito bem. A sede na Afonso Pena, lá é a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Então, ali nós temos um corpo administrativo, que inclusive eu trabalho ali, né? Lá nós temos a corregedoria, tem o nosso Centro Integrado de Comando e Controle, onde fica o rádio despacho, onde as pessoas ligam no 153, cai lá, o nosso monitoramento funciona lá. Então, dali não saem guardas para o patrulhamento. A base centro tem uma área de responsabilidade e lá assumem os guardas que vão para o patrulhamento. Então tem uma parte administrativa da base, obviamente, porque o guarda assume plantão e deixa o plantão lá naquela base e ele sai para o patrulhamento. E aí nós temos essa base no centro, tem uma base oeste, que ela cuida dos distritos Campo Grande e Ouro Verde, temos uma base no São Bernardo, que é onde fica a nossa equipe especializada, com GEPOM, com Canil, com a viatura HE, tem uma base no Taquaral. Então são as bases onde os guardas assumem o trabalho e saem para o patrulhamento. Ali da secretaria não tem viaturas para o patrulhamento. Aquela área é coberta no patrulhamento por uma base operacional. Gostaria que você falasse. Não sei se ficou claro. Gostaria que você falasse um pouco sobre o programa Guarda Amigo da Mulher. Sim, um programa muito importante, também referência. Inclusive, o programa ganhou um prêmio, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de práticas inovadoras durante o período da Covid. Única guarda que recebeu esse prêmio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E um programa muitíssimo importante, cujo trabalho principal, essencial, é o de fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, a mulher que sofreu violência doméstica, ela fez um boletim de ocorrências, pediu a MPU, a medida protetiva, foi concedida, ela encaminha, pode ser ela mesma, levar no programa, que funciona, a sede do programa é lá na base do centro, levar até lá e solicitar a inclusão no programa, pode chegar também pela vara da violência doméstica. Então, chega a medida protetiva, nós fazemos contato com essa mulher, ela é convidada a entrar no programa. A partir daí, nós temos todo um protocolo de inclusão dessa mulher, saber qual o grau de risco que ela tem, para a partir daí nós estabelecemos um calendário de passagens na residência, no local de trabalho, onde entende-se, a partir dessa elaboração do protocolo de risco, que ela corre maior risco de ter essa medida protetiva descumprida. Então, o objetivo primeiro do programa é esse. O programa tem uma sala lilás, que é uma sala de acolhimento para mulheres em situação de violência. Então, mesmo aquela mulher que não possui uma medida protetiva, ou que ainda não fez boletim de ocorrência, a violência doméstica ela é muito complexa, não é? E ela pode e deve ir até a sala lilás, lá ela recebe orientação, recebe encaminhamentos para outros serviços da rede de proteção à mulher em Campinas. É uma rede muito eficiente, uma rede que traz uma série de benefícios para que essa mulher se fortaleça, mesmo a partir da saída da situação de violência. A mulher precisa aí de um apoio para que ela não retorne, porque às vezes acontece dela retornar para essa situação, para que ela possa se desenvolver, entender que tem um caminho a partir daí, que ela pode, e que ela reconstrói a sua vida. Então, nós fazemos esses encaminhamentos também, e a Sala Lilás também faz palestras em diferentes lugares para discutir esse tema, para levar esse assunto
da violência contra a mulher para diferentes lugares. É um trabalho aí muito importante. Nós fazemos visitas diárias e também nós passamos a contar com o botão SOS Gama, que é destinado às mulheres que estão inclusas no programa, que são assistidas do programa. Ela tem um botão no celular. Se o autor de violência se aproxima, ela aciona o SOS Gama e imediatamente uma viatura será destinada ao local onde ela está, porque esse aplicativo ele é georreferenciado. Então nós sabemos onde está essa mulher, ela pode fazer uma chamada de vídeo, pode encaminhar fotos, e isso tornou mais célere o nosso atendimento quando esses autores de violência se aproximam. Comandante, aproveitando que a senhora está falando deste programa especificamente, a senhora sabe dizer se há algum levantamento ou algum balanço que mostre a efetividade dele? Eu digo mais porque a gente, como jornalista, está cansado de falar do final, do crime consumado, porque a gente sabe que muita da violência doméstica leva ao feminicídio. E tem virado rotina. Nossa, a gente não aguenta mais. Também é possível mostrar em dados que mulheres estão sendo salvas através desse programa? Não, é possível sim. Vou dar uma olhada aqui na minha cola do número de prisões que nós efetuamos o ano passado a partir do acionamento do botão. E para deixar claro também que não é só a mulher que é assistida do Gama, que estando em situação de violência doméstica, que deve acionar a guarda. O 153 está disponível para qualquer mulher que se encontre em situação de violência, acionar o 153 e nós iremos até o local. O botão torna mais rápido esse atendimento porque ele é georreferenciado, então, e traz outras possibilidades para essa mulher, como fazer uma chamada de vídeo, se for necessário, mas ele é voltado para aquelas que são assistidas do programa. Então, e o que nós observamos, que é muito importante, nesses casos de feminicídio, são mulheres que não tinham medida protetiva, né, do que a gente acompanha pela imprensa, porque são situações que correm em sigilo. Então, normalmente, a divulgação que a gente tem de relatos de familiares, de amigos, ela estava em situação de violência, fez BO, mas não pediu medida protetiva, ou não fez o boletim de ocorrências. E isso é um erro, né? Muitas mulheres ainda entendem que não adianta fazer o boletim de ocorrência, não adianta pedir medida protetiva. Nós tivemos, inclusive, um caso já tem alguns anos isso, uma mulher que foi morta pelo companheiro, ex-companheiro. Ele teria pedido para se encontrar com ela, para conversar alguma coisa, e cometeu o feminicídio. Uma outra mulher ligou depois para a rede protetiva e falou: nossa, esse autor de violência é meu ex-companheiro. Né? Ela falou: poderia ter sido eu, essa mulher que entrou para essa trágica estatística. Então, a gente tem essa situação da mulher pensar: poxa, não adianta. Adianta. Né? Adianta sim, porque a gente tem uma rede de proteção, as prisões que nós efetuamos, encontrando esse autor de violência nas proximidades da casa, tudo isso leva um recado para ele de: olha, essa mulher está protegida. Então, é algo que a gente precisa cuidar. E também gosto de aproveitar as oportunidades para dizer que, se você conhece uma mulher em situação de violência, não abandone. Muitas vezes essa mulher fica sozinha, todos se afastam dela. Por conta da situação, às vezes não convida mais para aquele churrasco com amigos. Eles vão brigar aqui. Lembra que brigaram da outra vez? E aí essa mulher vai ficando cada vez mais isolada, até com falas de: poxa, mas ela não larga dele, já devia ter largado. E essa mulher vai perdendo apoio, vai perdendo referência, e ela é uma mulher que murcha, e ela não tem uma rede de apoio, fica com receio de sair, de não ter uma alternativa, de não encontrar um caminho para seguir sua vida. E buscar essa rede de proteção é importante para ela entender e verificar ali que tem outras mulheres que estavam em situação de violência e que seguiram a vida de uma outra maneira. Então, é fundamental, sim, que a mulher tenha essa consciência de que os números dizem para a gente que quem busca ajuda tem mais chance de sair tanto da situação de violência como não entrar para essa estatística de feminicídio. 10h53, estamos ouvindo a comandante Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas. Eu queria perguntar para você
se a guarda hoje está bem equipada. Eu, vez por outra, vejo aí o prefeito Dário entregando carros, ou esses dias entregaram motos. Agora tem um mascote novo para o pessoal escolher o nome pela internet. Essa Isso guarda mesmo. está movimentada, hein, comandante? Está, felizmente, né? Porque é um trabalho lá na ponta da linha que exige esse investimento, e nós temos aí, felizmente, vivido esse investimento do prefeito Dário na Guarda Municipal, desde o mandato anterior, então de renovação de frota, renovação a gente chama de tecnologia embarcada, né, do que a gente tem na viatura, que facilita o atendimento das ocorrências lá na rua. Na gestão passada, que nós passamos a trabalhar com os tablets, mudamos o nosso sistema de radiodespacho para tornar mais rápidas as consultas quando é feita a abordagem, se trata de um procurado, quais pendências na justiça possa ter, se é o caso de fazer o encaminhamento ao distrito policial. Então, isso tudo facilita muito o nosso trabalho na rua, é fundamental. Tivemos a entrega das motos ontem, né? Motos BMW, foi uma renovação também, já era BMW anteriormente, agora um pouco mais de cilindrada. Isso é muito importante para quem anda nessas viaturas duas rodas, né? O nosso GEPOM, que inclusive é uma equipe de referência também para outras guardas, o nosso grupo de patrulhamento com motos. O canil é um canil também referência, nossos cães localizam drogas, buscam pessoas desaparecidas. Então, toda essa tecnologia que a gente tem hoje faz com que os nossos números reflitam esse trabalho e que a gente entregue para a população um serviço de melhor qualidade. E para quem trabalha, né, você que encontra a gente na rua, né, é importante para quem está lá na ponta da linha ter um equipamento que seja condizente com a resposta que ele precisa dar, sendo necessário. Renovação de armamento, então tudo isso é muito importante. Comandante, a gente sabe que, claro, a Guarda Municipal de Campinas é uma referência, mas a questão segurança pública em todo o Brasil é um ponto bastante falado, principalmente recentemente. A senhora consegue destacar para a gente algum ponto que é o foco principal da Guarda a melhorar na segurança pública da cidade nesse começo de 2025? Olha, o nosso trabalho, ele é basicamente atender lá na ponta da linha as principais demandas que se tem. E é importante para dizer para a população, a gente sempre reforça isso, da necessidade, por exemplo, de fazer um boletim de ocorrências quando acontece uma situação de furto, de roubo. Muitas vezes, por conta talvez de um valor econômico pequeno de algum bem que é subtraído, o munícipe fala, não vou fazer BO porque não adianta. Eu não vou fazer o registro disso porque não vai resolver. Isso também não é verdade, né? Quando nós direcionamos um patrulhamento para atender uma demanda da população, a gente faz isso a partir de dados estatísticos. Às vezes a gente recebe alguma reclamação e eu vou olhar a estatística e falo, poxa, a gente não tem chamado para cá. A gente não tem denúncias que cheguem para esse lugar. Então, isso é muito importante para poder direcionar esse patrulhamento. Tem algumas áreas que a gente passa a ter mais cuidado a partir daí, dessa demanda que chega da população. Então, basicamente, é essa a questão, né? Nós tivemos agora os números da Secretaria de Segurança Pública, Estadual de Segurança Pública. Números importantes, como homicídio, caíram em Campinas. Campinas, no ano passado, foi eleita a 4ª cidade mais segura, dentre aquelas acima de 1 milhão de habitantes. Isso é muito, uma cidade gigante do tamanho que é a nossa Campinas. Então, nós temos aí esses números de segurança pública em Campinas que são bons, são números muito bons. Claro que tem situações de furto, de roubo, que são situações que a gente precisa sempre estar muito atento. E um crime de oportunidade, que é o mais difícil da gente fazer a prevenção. É aquele em que o criminoso ele busca a sua vítima, é aquele que está desatento, aquele que... e é uma abordagem muito rápida, lógico que a gente não está presente naquele momento, é uma abordagem rápida, mas nós buscamos sempre
observando locais que têm alguma fragilidade e reforçar o patrulhamento. E aí nós temos um trabalho importante com a Polícia Militar, nós participamos das reuniões de análise crítica que é feita na Polícia Militar para direcionar o patrulhamento para esses lugares. Então lá também a gente tem essa leitura dos pontos quentes, dos lugares na cidade que tem demanda. Que demanda é essa até para poder direcionar o patrulhamento adequado? A gente tem problema aqui com furto, roubo de moto, direciona um patrulhamento, qual que é o horário que isso acontece? Não, aqui a gente tem um problema de outra natureza, até para que a gente possa fazer esse planejamento, não sobrepor meios, se for o caso, né? Então, policiamos um momento, a Polícia Militar em outro, ou a gente faz operações conjuntas. Isso também é um trabalho que repercute bem e tem reverberado pontos positivos, que é esse trabalho conjunto. Então, vamos fazer operações para buscar coibir esse crime, acabar com esse tipo de prática. Esse trabalho conjunto, ele traz também uma repercussão muito boa aí junto à sociedade. Comandante Lourdes, antes da última pergunta do Everton, eu fiquei com, não sei se pela idade daria, fiquei com vontade de entrar na Guarda Municipal. É possível? Como é que faz isso? A gente tem aí uma busca grande por cargo na Guarda, né, de preenchimento das vagas. Temos aí provavelmente um concurso para sair ainda. Vamos esperar o edital. Aí a gente dá uma olhada lá no edital, se é possível menos para comandante, né? Vai demorar um pouquinho para chegar a comandante, mas é uma profissão muito gratificante. A gente poder ajudar o outro, você estar presente ali na cidade, cuidar da nossa Campinas nas suas mais diferentes demandas, porque tem muitas demandas, e a Guarda está presente em todos os momentos dessa cidade. Temos agora um carnaval, né? Tivemos pré-carnaval nos 2 últimos finais de semana. Tranquilos, né? Tranquilo. Então, uma festa agora bonita. Em dezembro nós tivemos, né, o Natal Caminhos dos Sonhos, e a gente fica muito gratificado de estar nesses lugares e poder verificar as famílias, as crianças nas praças, como foi no Natal Caminhos dos Sonhos, e apoiamos outras pastas, outras secretarias nos seus eventos. Então, é um trabalho gigantesco que a Guarda faz para contribuir com a população, para que eles possam aproveitar os nossos espaços da maneira mais segura possível. Gosto de reforçar. Eu vou para minha última pergunta, mas antes, gosto de reforçar também o trabalho no centro. Eu lembro que no final do ano passado, principalmente na época de festas, o patrulhamento no centro, a cada 10 passos você via 3 guardas municipais, 3 agentes, um do lado do outro. Então, parabéns. Não sei se isso está mantido para depois do Natal, depois das festas. Mas, comandante, queria encerrar, não queria deixar de fazer essa pergunta. 28 anos de Guarda Municipal, 28. Comandante Maria de Lourdes, a comandante da Guarda Municipal em Campinas, uma mulher. Conta pra gente como que isso é pra você. É uma pergunta que eu não consigo fazer na rua. Como que é pra você? Olha, é algo que eu me pergunto muitas vezes também, né? Quando eu entrei lá em 97... não tinha esse horizonte, né, de ser comandante da Guarda, até porque o nosso plano de carreiras não previa isso naquela época. A Guarda, o posto de comandante era ocupado por um diretor, por uma diretoria. E aí, ao longo do tempo, isso foi mudando e tivemos um plano de carreiras e vencimentos, né? O nosso PCC veio implantado e, a partir daí, vislumbramos uma carreira. E aí agradeço muito a Deus essa oportunidade, né, de ser comandante pela segunda vez, de revisitar esse lugar, né? Eu já tinha sido comandante em 2011, de poder de novo estar ocupando esse posto. Me sinto muito honrada de estar à frente de uma corporação como a Guarda Municipal de Campinas, uma corporação que é referência, de homens e mulheres que estão 24 horas nas ruas, trabalhando, faça sol, chuva, frio, que estão lá entregando o seu melhor para a população. Então, eu fico muito honrada com isso. É um posto importante, sem dúvida nenhuma, dentro da corporação. Isso traz uma responsabilidade muito grande. E o fato de eu ser mulher me traz uma responsabilidade que eu vejo nas ruas, inclusive, né, de outras mulheres admirarem. Nossa, você é comandante, é uma mulher, né, a gente se sente honrado. Então, é uma responsabilidade muito grande, na verdade,
estar nesse posto por ser a guarda de Campinas, dessa cidade gigante que é uma cidade importante no cenário nacional, não só dentro do estado, mas Campinas é importante no Brasil. É uma guarda que é uma guarda de referência, e ser mulher e traz uma questão, por ser uma instituição de segurança pública majoritariamente masculina, então tudo isso traz uma responsabilidade muito grande, inclusive por ter esse caminho aí desenhado para outras mulheres. E nós temos na guarda mulheres que trabalham no operacional a vida inteira, outras mulheres que ocupam postos de alto comando dentro da corporação, com brilhantismo, assim, de maneira impecável. Então a guarda também tem um pouco de estar acostumada a ter mulheres no comando, porque as mulheres lá são terríveis, hein? A gente ocupa nossos espaços mesmo, com muita competência, obviamente, então com um trabalho que é irrefutável. Então eu me sinto honrada, sinto essa responsabilidade, sem dúvida nenhuma, por conta de todas essas questões, e espero trabalho todos os dias no sentido de representar bem a minha corporação, porque esses profissionais que estão lá na ponta da linha, eles merecem uma boa representação do seu trabalho. Essa era a questão também do Adriano Vermelho, sempre participa com a gente, ele fez a mesma pergunta do Everton, está dando parabéns aqui pelo seu trabalho. Muito obrigado, viu? Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas, por ter vindo até aqui conversar com os ouvintes da Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço, o parabéns é sempre para quem está lá na ponta da linha, trabalhando arduamente, e eu só represento todo esse efetivo nosso, todo esse trabalho que é feito lá. Obrigada. Obrigado à parceria do Everton Ramos também. Obrigado, Everton. Volte sempre. Sempre um prazer estar aqui. Sempre que possível eu vou estar novamente. Obrigado, viu? Nós vamos com a sequência do Manhã Bandeirantes. Um rápido intervalo, nós voltamos já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Já pensou no valor das suas ideias? Campanhas, projetos, concorrências, tudo o que você cria merece segurança. Com o depósito de ideias da APP Brasil, seus projetos são registrados com tecnologia blockchain, garantindo a prova de anterioridade. Você vai poder comprovar a data da sua ideia, protegendo sua autoria e assegurando seu reconhecimento. Não corra riscos, registre suas ideias e valorize seu talento. Acesse appbrasil.org.br. Depósito de ideias, um segredo bem guardado entre você e a APP. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 11 minutos. Depois do Manhã Bandeirantes vem aí o Nossa Área com a apresentação do Carlos Henrique, o CH. E ele vai falar certamente da sequência do Campeonato Paulista. Ontem a Federação Paulista de Futebol definiu os jogos, a sequência, né, da fase de quartas de final. O São Bernardo vai encarar o Palmeiras no sábado, 8h30 da noite, cada horário de jogo, viu? O Corinthians e o Mirassol jogam no domingo, 6h30. No domingo, às 8h45 da noite, domingo de carnaval. O Santos vai enfrentar o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. E depois, na segunda-feira, São Paulo e Novo Horizontino, às 8 da noite. Lembrando que no ano passado, o Grêmio Novo Horizontino acabou eliminando o São Paulo na cobrança de pênaltis. É a chance, então, que o Tricolor tem de dar um troco no Novo Horizontino. Desculpem. Bom, nós estamos vivendo uma sequência muito grande de golpes digitais também, né? E a cada dia, imagino que você também deva receber um monte de ligação aí. Nossa equipe fez uma reportagem alertando você sobre os golpes digitais. Tem muito golpe acontecendo. A gente vai acompanhar esse trabalho feito pela repórter Lucimeire Ramalho. O drama na vida da Lirian começou no dia 24 de janeiro, depois que a cachorrinha dela, a Cissa, fugiu de casa durante a madrugada. As imagens das câmeras de segurança do condomínio onde ela mora mostram a cachorra circulando e depois ela desapareceu. A Lirian postou esse vídeo na internet, pedindo ajuda para encontrar o animalzinho de estimação e deixou os números de contato. Foi aí que as tentativas de golpes começaram. Primeiro de um homem que dizia estar com a cachorra. Não, foi através de foto que meu vizinho mostrou aqui que eu reconheci que a cachorra era sua, entendeu? Se você quiser cachorro, você vai me passar um endereço, eu vou entregar a cachorro, vou querer só o valor da minha droga, entendeu? O valor como ela chegou aqui. Ela chegou a pagar por meio de um Pix o valor de R$250 para o golpista. Marcamos aqui em frente do condomínio, um lugar seguro para mim. Eu fiz o Pix. Diz ele que estava me vendo, que vinha, o filho iria trazer o cachorrinho para mim. Aí ele falou, não, me enganei, o valor não era 250, e sim o valor era 400. Foi aí que eu falei, caí no golpe. Em seguida, mais uma tentativa. Desta vez, uma importunação sexual. Ela recebeu chamadas de vídeo de um homem sem roupa, que também dizia estar com um animal de estimação. A pessoa queria que eu me integrasse no que ele estava fazendo. Se eu tivesse feito o que ele estava pedindo, seria outro golpe financeiro, porque aí ele iria me denunciar nas redes sociais em troca da cachorrinha. E não foi só a Lirian que caiu em um golpe nos últimos tempos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, se comparados 2018 com 2023, o aumento no número de golpes chega a 360%. Para este especialista em segurança pública, a ideia de conseguir algo de maneira fácil e a insistência dos golpistas facilitam a concretização do golpe financeiro. Normalmente a pessoa cai porque ela, em alguns casos, ela quer levar alguma vantagem, ela acha que ela vai sair bem em algum negócio, em alguma compra. Então, isso a pessoa tem que ter cautela. Para evitar entrar para as estatísticas e ficar no prejuízo, é preciso muita atenção ao receber ligações de estranhos e evitar a exposição de dados pessoais na internet. Não pode publicar nas redes sociais os seus dados, precisa ter cuidado, porque as pessoas se aproveitam desses dados e passam a aplicar os golpes. Para a Lirian, ficou a lição e a expectativa de encontrar a Cissa. Todo ser que tem um animalzinho dentro da sua casa sabe a dor que eu estou sentindo. 11 horas mais 13 minutos, realmente é muito triste, né? Você tem os trotes, né? Agora tem os golpes também, golpe do Pix, é muito importante você ficar atento. A gente está chegando numa época de carnaval, todo mundo se expõe, todo mundo vai para a rua com o celular, é muito importante você ter cuidado também. Se você for viajar nessa época, dá uma verificada nos itens de segurança do seu carro, né? Freios, faróis, lanternas,
respeite a velocidade da estrada, viaje com segurança, vá com segurança, volte com segurança, para que a gente possa ter um carnaval também mais tranquilo. Na manhã desta terça-feira aconteceu um acidente gravíssimo envolvendo um motociclista, uma moto e uma caminhonete, no quilômetro 53, sentido sul da rodovia Santos Dumont, na altura de Indaiatuba. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, familiares disseram que a vítima tinha saído da casa da namorada, atrasada para o trabalho, estava com pressa, caminho do trabalho, quando acabou colidindo a moto nesse veículo. A vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e foi encaminhada para o hospital de Sumaré. Então é importante você também dirigir com tranquilidade, com calma, com cautela, sai mais cedo. Aqui o exemplo que a gente acabou de falar, rapaz saiu de casa apressado, provavelmente quando você sai apressado você relega alguns aspectos de segurança na hora de dirigir. É importante que você dirija com segurança, vá com tranquilidade, volte com tranquilidade. Também a Polícia Militar prendeu um homem que por roubo à residência de uma idosa de 77 anos em Piracicaba. É importante também você ter cuidado quando alguém tocar a campainha, quando alguém se dirigir até a sua casa. Muitos golpes estão sendo aplicados assim, às vezes a pessoa é idosa, às vezes ela vive sozinha. Então é importante também ter muita segurança na hora de atender a porta, o portão, a campainha, porque as pessoas estão louquinhas aí, prontas para dar um golpe também, como que aconteceu agora, nessa segunda-feira em Piracicaba, um roubo à residência, uma senhora de 77 anos, imagina qual o poder que ela tem de reação, né, diante de um bandido, dois bandidos. Então é importante que você tenha muito cuidado, se desloque com segurança, verifique, pede ajuda para os vizinhos, né? Hoje está tão difícil você pedir ajuda para vizinho, né? Eu estava conversando em casa esse final de semana, houve um tempo em que as pessoas se sentavam na calçada para conversar, as crianças brincavam juntas. Houve um tempo em que você pedia uma xícara de açúcar emprestada para o vizinho, né? Quem é que nunca fez isso, pessoal aí da antiga? Hoje, dificilmente você sabe o nome do vizinho, né? Quem está na sua direita, quem está na sua esquerda. E é importante você também reaver esse aspecto também de viver em comunidade, que é realmente muito importante. 11 horas mais 16 minutos, nós temos mais um intervalo, não é isso? Vamos então a mais um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente volta para falar de assuntos importantes. Esse ano aqui tem a Fórmula 1, hein? Fórmula 1, a Band de novo transmitindo a Fórmula 1. Um programa novo de esportes que está chegando aí com o Galvão Bueno. Ele está trazendo como companheiros de bancada o técnico Vanderlei Luxemburgo, também o repórter Mauro Naves. Vai montar um esquema legal para um programa nas noites de segunda-feira, Galvão e Amigos. Ele tinha já esse formato no Sport TV, né? Era Bem Amigos o nome do programa, ele acabou o contrato, ele saiu e vem agora para a Band com essa nova proposta. Mais uma nova opção de esportes para a Band, e você certamente vai ter uma atração a mais na televisão nas noites de segunda-feira. Rápido intervalo, 11h17, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h18, reta final do Manhã Bandeirantes desta terça-feira, dia 25 de fevereiro.
Lembrando que é inevitável falar do carnaval, o carnaval está chegando aí, né? O Carnaval de Campinas terá 39 blocos e desfiles, né? É importante a gente dizer aqui, o feriado prolongado de carnaval está chegando e entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a cidade terá 39 desfiles e apresentações de blocos. Os grupos estarão espalhados por diversas regiões da cidade, garantindo que todo mundo possa aproveitar a festa com conforto e também com segurança. Neste ano, a Secretaria Municipal de Cultura recebeu pedidos de blocos em diversos bairros, fazendo com que a folia em Campinas seja descentralizada e com muitas possibilidades para que os foliões possam se divertir perto de casa. Às vezes você não tem como se deslocar para uma outra região da cidade, há uma programação perto da sua casa. O Carnaval de Campinas está cada vez mais diurno e descentralizado. Informação que vem aqui da Secretaria de Cultura. Além do DIC 1, olha só, tem um pessoal do DIC 1 que está se organizando também, com blocos infantis, o Carnadic, e além do DIC 1, vai ter o Carnaval na região do Satélite Íris, também uma grande novidade para esse ano. No Satélite Íris vai ter a dupla Breno e Matheus, que faz sucesso com o hit Descer pro BC. Você nunca ouviu o hit Descer pro BC? É claro que eu não vou cantar aqui, não vou cometer essa indelicadeza. Mas Breno e Matheus fazem muito sucesso, a dupla faz muito sucesso com o hit Descer pro BC. Depois você coloca aí no Google, dá um Google aí e você vai poder ouvir essa música. O diretor de Cultura de Campinas, Gabriel Rapaz, diz que teremos muitas atrações. Pede aí, as autoridades pedem que você tenha respeito sempre. Carnaval é sinônimo de liberdade, mas também de respeito ao cidadão. Cuide do seu celular, leve apenas o essencial, prefira pochetes, né? Você coloca o celular no bolso de trás, é mais fácil de levar. Hidrate-se, leve protetor solar, o sol de verão está cada vez mais intenso, tem uma outra onda de calor chegando aí, a 4ª onda de calor. Vista-se de forma confortável, fazendo opção sempre por roupas leves, tênis, fantasias mais fresquinhas, tá bom? E umas dicas de segurança, a gente ouviu agora há pouco aqui a comandante Maria de Lourdes, da Guarda Municipal de Campinas. Para garantir que a festa seja só alegria, a Prefeitura publicou um decreto estabelecendo diretrizes para a organização do Carnaval na cidade, e entre as principais regras está a proibição de venda de bebidas alcoólicas ou não em recipientes de vidro. É realmente uma notícia importante isso. Além também o decreto que define horários de funcionamento dos estabelecimentos próximos aos blocos, normas que também valem para os dias de pré-carnaval. Então é importante você se informar direitinho, né? Antes de sair de casa. Você vai ter aí muitos ambulantes oferecendo para você muitas bebidas. Tome cuidado onde você vai comprar, de quem você vai comprar, o que você está comprando. Então nós vamos rapidamente aqui falar da programação. Então o Carna Satélite vai acontecer das 5 da tarde às 10 da noite na sexta-feira na Arena Satélite Íris, que fica no campo de futebol ali do bairro. O Abre Alas, bloco dos DJs, acontece das 5 da tarde até a meia-noite na Praça Durval Pátaro, em Barão Geraldo. Também tem o bloco Os Unidos da Fênix, das 5 às 10 da noite, na Rua Serra do Pilar, no Jardim Tatiaia. No sábado, olha, tem muita coisa, viu? Bloco do Cupinzeiro, da 11 a 1 da tarde, na Praça Durval Pátaro. Também tem o Carna Satélite, Revolução Permanente, o Bloco Vermelho no Largo do Pará, Bloco do Paredão na Praça Beira Rios, Bloco da Galinhada na Praça Arthur Geraldo Vicentini, em Joaquim Egídio, e tradicional Tomar na Banda no Largo do Rosário. No centro, o Carnadic, como eu já falei, o Bloco Matuá, Coletivo Axé Quebra-Coco e Bloco das Caixeirosas. Olha só, você não vai perder, obviamente, nenhuma programação dessa. E finalizando aqui no domingo, às 11 horas mais 23 minutos, tem aqui o quê? Bloco do Mamaço. Poxa vida, esse bloco eu não tinha ouvido ainda, viu? Na Estação Ambiental de Joaquim Egídio. De novo, o Carna Satélite, Bloco do Ribeirão, Bloco do Paredão, Grêmio Recreativo de Samba Unidos do Xangai, Bloco Batuca, Associação Cultural do Rock
e também o Bloco Tamanduá. São algumas das programações que você pode escolher antes de sair de casa, repetindo, saia com roupas leves, leve documento, leve uma pochete ali para guardar o seu celular, tenha cuidado na hora de voltar. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Escolha um transporte aí por aplicativo para você voltar para casa com segurança, porque muito mais importante do que você se divertir é você poder voltar para casa com segurança. Se você escolher para levar o seu... Eu não sei nem se tem matinê. Será que tem matinê ainda hoje? Eu não me lembro mais. Tinha aí, antigamente, os clubes de Campinas organizavam matinês. O que está acontecendo agora é que as escolas mesmo estão fazendo programações para as crianças, né? Pegam ali 1 ou 2 dias da semana e fazem uma programação de carnaval para as crianças. Para quem gosta, evidentemente. Quem não gosta, quem não curte, quem acha que não deve participar, não participa, mas evidentemente é uma festa popular, todo mundo vai para a rua, todo mundo, quem gosta vai para a rua, quem não gosta assiste pela televisão, mas de qualquer forma o carnaval está aí e você deve se cuidar. Uma última informação aqui, com relação também aos horários das linhas de ônibus, né? Horários especiais para as linhas de ônibus durante as festas de carnaval também. Se você for pegar um ônibus num local um pouco mais isolado, tenha cuidado, vá sempre com alguém, evite ficar andando sozinho. Não é bom dar chance para o azar, não. E divirta-se com segurança, tá bom? Divirta-se, respeite o espaço do outro e que a festa possa ser boa para todo mundo que gostar, e quem não gostar, fique em casa vendo pela televisão. 11 horas mais 25 minutos, estamos chegando aqui na reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Vem aí o CH, o Carlos Henrique, o Bate Pesado, vai falar aí sobre a situação atual de Ponte Preta, Guarani, os clubes da região aqui, e também a sequência do Campeonato Paulista, vai falar de Libertadores também, Paulistão que volta no final de semana com a fase de quartas e final. Tá bom? Ótima terça-feira para todo mundo, amanhã a gente está de volta às 10 da manhã. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas.